Senhoras, senhores, boa tarde. Neste momento, estamos dando início à solenidade de abertura do primeiro Fórum Municipal do Trabalho, uma realização da Prefeitura de Porto Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, em parceria com a Comissão Municipal de Emprego. Convidamos para compor a mesa de abertura deste fórum o senhor secretário municipal do Trabalho e Emprego, Pompeu de Matos, neste ato representando o senhor prefeito José Fortunati. O senhor secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, Omar Ferri Júnior. O senhor presidente da Comissão Municipal de Emprego, Antônio Sansi. O senhor diretor do SENAC, Paulo Fernando Presser. E o senhor secretário executivo do CID Atacadista, João Felipe. Registramos a presença dos membros da Comissão Municipal de Emprego, senhoras e senhores. Primeiramente, com a palavra, o senhor presidente da Comissão Municipal de Emprego, Antônio Sansi. Boa tarde. Autoridades e sindicatos presentes, já nominados, sejam bem-vindos ao nosso fórum. Hoje é um novo marco para Porto Alegre. A ideia da Comissão Municipal de Emprego, o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a elaboração da Secretaria de Trabalho e Emprego, o fórum foi criado para debatermos o trabalho e o emprego em nossa capital. Primeiramente, teremos 3 palestras com perguntas. Após a palestra, os presentes terão direito a perguntar sobre a palestra. Às 16 horas teremos um coffee break. E após uma mesa redonda, onde debaterão o secretário de Trabalho e Emprego, Pompeu de Matos, pelo Poder Público Municipal, o presidente do Cindy Lojas, Ronaldo Selikov, pelos empresários, e o presidente da Força Sindical, Cláudio Janta, pelos trabalhadores. O intuito desse fórum é aprofundar o debate e dele tirarmos ideias que possam dar uma maior empregabilidade aos nossos colaboradores. Tenham uma boa tarde. Para usar a palavra, o senhor secretário municipal da Produção, Indústria e Comércio, Omar Ferri Júnior. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar meu amigo, Antônio Santos, representando aqui o Cindy Lojas, que sempre foi um grande parceiro da Prefeitura, da SBIC, também do PROCON, né, que eu estava no PROCON, grande parceria. Bem cumprimentar o secretário Pompeu Matos, que representa aqui o prefeito, também grande amigo, grande companheiro, nós dois tá bom. Cumprimentar também João Felipe, do CID Atacadista, e também o nosso amigo Paulo Fernando Presser, do Senado. Acho que é uma grande oportunidade que nós temos hoje aqui, debater os rumos ligados ao emprego aqui no estado do Rio Grande do Sul e principalmente em Porto Alegre. Porto Alegre, que o secretário me informou aqui, nós estamos com um pouco mais de 6%, né, é a taxa. E uma taxa certamente muito boa e excelente, é quase uma situação de pleno emprego que nós vivemos. Dentro desses dados que nós temos também estão aquelas pessoas que estão na informalidade. Portanto, nós vivemos praticamente pleno emprego. Isso se verifica muito quando nós vamos ao supermercado, quando nós vamos a qualquer um dos estabelecimentos de Porto Alegre e verificamos sempre uma plaquinha lá, né? Sempre querendo uma pessoa para dar emprego. Então, esse é um dado fundamental que nós temos, e acho que esse simpósio, né, esse fórum, ele deve discutir os rumos da questão do emprego e principalmente traçar um diagnóstico para a verificação efetiva de quais os setores que estão necessitando de emprego, que tem vagas. Eu acho que isso é importante, esse diagnóstico, meu querido secretário, para que a Secretaria possa, através
Prefeitura, também dos outros organismos, qualificar esse pessoal, porque esse pessoal possa efetivamente estar empregado nessas vagas que a todo momento se oferece, mas nós não temos. O Cine é testemunha disso, pessoas qualificadas muitas vezes para suprir essas vagas. Então, é com muito prazer que eu venho aqui, nessa abertura, tenho que apresentar depois, mas é um prazer muito grande de estar aqui presente nesse momento, porque a SMIC passou determinado tempo, né, fazendo exatamente isso que está sendo feito aqui hoje. Então, eu poderia deixar de vir aqui, prestar esse apoio e já parabenizar pelo sucesso que certamente será esse encontro. Muito obrigado. Convidaremos o senhor secretário municipal do Trabalho e Emprego, o Belder Matos, nesse ato, representando o senhor prefeito. Boa tarde a todos. Quero dizer da alegria e da honra que tenho de vivenciar esse momento, testemunhá-lo e ser um pouco protagonista, assim como todos nós que aqui estamos. Cumprimentar a mesa, especialmente o presidente da Comissão Municipal de Emprego, meu amigo Antônio Sanz, de tantas demandas e de tantas ações, de tantos envolvimentos, de tantos comprometimentos na área do empreendedorismo na nossa capital gaúcha, e que tem sido um parceiro da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego desde a sua instalação. O nosso diretor do Senac, Paulo Fernando Presser, também tem sido outro parceiro importante da Secretaria, especialmente no que diz respeito à questão da qualificação, onde nós encontramos no Senac a estrutura, a viabilidade, a capilaridade, a competência, a capacidade, a inteligência, os professores, a formação, para que nós possamos aí qualificar os nossos trabalhadores aqui em Porto Alegre. Nosso secretário executivo do CID Atacadista, João Felipe, e também é da Comissão Municipal de Emprego, e me permite aqui, em nome de vocês dois, saudar a Comissão Municipal de Emprego, que é co-participante, coautora, né, dessa tarefa. Também me permita citar aqui a Adriane do Cine, e em nome dela todos os colaboradores do Cine, o Boni, que é meu secretário adjunto, enfim, sintam-se todos citados e homenageados. E eu quero citar aqui, dentre as mulheres, e eu vejo aqui que são representativas, as mulheres aqui, eu quero citar a Eunice, né, que faz um belo trabalho, e eu tenho uma admiração muito grande por ti, nesse teu trabalho que tu fazes na Prefeitura Municipal. Então se sintam todas as mulheres homenageadas. E na nossa Secretaria, me permite citar a Tati, que nos representa lá, luta, trabalha muito no Observatório do Trabalho. Então todos homenageados. A Secretaria Municipal do Trabalho tem 1 ano só de existência. Já deu muitas respostas, já qualificou dezenas de trabalhadores, encontrou emprego e empregados, fez esse casamento a centenas de trabalhadores. Mas nós temos um desafio muito maior, e esse desafio vai depender da nossa capacidade, da nossa disposição de suplantar obstáculos e de dar respostas. Então o desafio está posto. Muito obrigado. Convidamos o secretário Belder Matos, o presidente da Comissão Municipal de Emprego, Antônio Sanzi, para permanecerem na mesa e as demais autoridades a ocuparem os seus lugares na plateia. Anunciamos a senhora Nelise Manganelli, técnica do Observatório do Trabalho de Porto Alegre, do DIESE, para apresentar o portal do Observatório do Trabalho de Porto Alegre. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, para mim, um desafio falar depois do secretário, né? Porque com todo o jeitinho, eu já tenho bem menos, né? Mas, assim, eu tô aqui, eu vou começar a minha apresentação com o portal do Observatório do Trabalho. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de divulgar uma ferramenta, tá? Como o secretário parabenizou, né, a Tatiana na fala dele em relação ao trabalho do Observatório, quero também deixar os meus agradecimentos como técnica do DIESE, né, a parceria no desenvolvimento e no aprimoramento das técnicas que a gente está desenvolvendo para sistematizar, né, e organizar as informações sobre o mercado de trabalho. Então, assim, esse é o portal do Observatório. Tá? O Observatório não é meramente uma ferramenta onde uma necessidade que foi posta pelo próprio sistema público no início, quando o DIESE, a instituição da qual faço parte, começou a discussão em âmbito nacional, né, e percebeu isso nacionalmente, a dificuldade que se tinha em se obter
num espaço de tempo que fosse próprio para executar a política pública e também que dê subsídio para os trabalhadores, para as entidades governamentais e outras organizações sociais para tomar decisão em cima do mercado de trabalho. Com o objetivo de sistematizar essas informações, compilar isso, deixar num único lugar e, além de tudo, ganhar em tempo, né, ter a informação em tempo real, se objetivou a organização no portal. Tá? E aí se aprimorou essa ferramenta de várias formas. Uma delas é que a gente hoje tem o georreferenciamento. Tá? Então, assim, toda essa análise, essa discussão que é feita, vale lembrar que ela só é possível porque existe uma parceria, tá? Que existe entre o DIESE, a Secretaria Municipal do Trabalho, que começou ainda lá no tempo da SMIC, com o esforço de uma equipe que trabalhava já há muito tempo nisso, e com o SEBRAE. Tá? Então, são essas instituições hoje que trabalham para constituir essa ferramenta. No portal, você consegue acessar e ter toda essa história de como se idealizou isso, né? Como que chegou, qual a metodologia utilizada. Eu não vou poder, até convidaria os que estão mais atrás, se quiserem vir mais para frente, a gente vai fazer uma simulação rápida, tá? Mas fiquem à vontade. O portal pode ser acessado através do site da Secretaria, tem um banner lá, o Observatório do Trabalho, tá? E o que objetivamente interessa, eu acho, hoje, é dizer o que a gente mapeia, né? Então, a gente georreferencia e mapeia algumas bases de dados. Eu acho que isso que é interessante. A gente consegue obter dados nesse portal, primeiro, por vários recortes, tá? Um deles, e esse foi uma grande sacada que houve em relação a Porto Alegre, que é o fato de a gente obter as informações por bairros. Tá? Então, eu consigo saber dados do mercado de trabalho por bairro em Porto Alegre. Além disso, eu consigo ver por região do orçamento participativo, por corredores da Copa, conforme a determinação da FIFA, que é o corredor expandido e o preferencial, e por um município em geral. Então, tudo que é possível tabular e obter dentro desse portal é através desses recortes. Tá? As bases de dados que compõem hoje esse acervo é a Relação Anual de Informações Sociais, que é a RAIS, que diz respeito a informações repletas do vínculo de trabalho, tá, de todos os trabalhadores. Tem uma série histórica de 2007 a 2010. Tem também a base de dados do Programa do Seguro-Desemprego. Então, a gente consegue ver aonde estão domiciliados essas pessoas que requerem o seguro, né, a concentração disso, e a série histórica também a partir de 2007. É possível identificar as informações da qualificação social e profissional, do pró-jovem, intermediação de mão de obra. Então, quantos inscritos houveram no Cine, quantos encaminhados, né? Tudo isso é possível tabular aqui no Observatório. E, além disso, o Observatório também utiliza outras bases de dados, né? Essas que eu coloquei agora são as que estão georreferenciadas. Tá? Então, a gente consegue ver no mapa a distribuição disso. Mas como a gente faz também estudos, e aí além de socializar a informação, a gente também analisa essa informação na medida que nem todas as instituições, todas as pessoas têm condições de parar e nem a gente consegue ver, e por isso socializar, né, que é justamente esse o objetivo, tentar que cada vez mais pessoas acessem e novos estudos sejam propostos, porque nós mesmos, apesar de o Observatório ter um cronograma e um plano de trabalho, não consegue ver tudo que precisa ser visto no município. E aí a gente utiliza o CAGED, né, da qual a gente faz um relatório mensal, olhando o saldo de emprego, e daí a gente olha, bom, quantos empregos foram criados em Porto Alegre? Qual é a qualidade desses empregos? Qual o perfil desses trabalhadores, né? Quanto que pagam essas novas vagas? E todos esses relatórios que a gente vai fazendo, eles ficam disponíveis aqui no portal também. Então, tem um menu aqui, estudos e pesquisas, aí você acessa aqui, por exemplo, relatórios mensais e rapidamente, né, baixa o arquivo ou lê direto na web. Existem também outras pesquisas, né? Então, outros estudos que a gente utiliza e a gente vai depositando aqui, que dizem respeito a estudos mais robustos, né? Hoje eu vou apresentar uma pequena parte de um deles, tá? Que está depositado aqui, quem depois quiser, né, se apropriar de metodologia ou quiser saber detalhes sobre algum tema que será tratado, pode acessar aqui no portal. Há também a PED,
né, que é a nossa pesquisa de emprego e desemprego, também realizada pelo DIES em parceria com a FGTAS, com a FEE, com a própria Prefeitura. E a gente disponibiliza os boletins, né, e também utiliza nas nossas análises, principalmente nessas pesquisas mais robustas. Bom, mas vamos ao que interessa. Imaginemos que queremos saber o perfil do bairro Bonfim. Tá? Então, rapidamente, eu gostaria de saber um dado geral do bairro Bonfim. Eu venho aqui no perfil de territórios, tá? Que é um menu que me dá um resumo. Seleciono a abrangência, e no caso eu vou escolher por bairros. Seleciono um bairro, então no caso Bonfim, por exemplo, consultar perfil. Tá? Aí rapidamente ele vai me retornar um resumo, né, que vai me dizer, bom, no Bonfim existem 17.634 pessoas, existem 1.239 estabelecimentos formais domiciliados nesse bairro em 2010, que empregam 12.162 pessoas, cuja remuneração média desses empregos é R$ 1.055. 278 pessoas residentes no bairro Bonfim requereram o seguro-desemprego. 4 foram beneficiados pelo programa ProJovem, 547 vagas foram oferecidas pelo Cine a pessoas que residem no Bonfim e 294 demandadas. Tá? Então aqui dá para ter uma ideia geral do tipo de informações que você consegue obter num panorama rápido. Tá? Agora a gente vai ter aqui a possibilidade de tabelas. Então, todas essas informações que estão disponíveis naquele resumo, elas podem ser vistas através de diversos recortes. Eu posso vir aqui selecionar a base, no caso, RAIS, por exemplo. Aí vamos pegar aqui um exemplo por sexo, número de empregos formais. Tá? Vocês viram que a consulta é rápida, não tem nenhuma dificuldade, né? O portal é extremamente intuitivo nesse sentido. E aí, rapidamente, ele listou para mim, por bairros, então, na agronomia, em 2010, eu tinha 874 mulheres trabalhando, 1.797 homens. Tá? Além disso, se eu quisesse fazer uma seleção por determinadas regiões, então, eu seguraria o CTRL, né, como é na maioria dos sistemas hoje, e vou selecionando os bairros, poderia ver ao longo do tempo também, selecionando vários anos. E gero a tabela. Então eu fiz a seleção ali de agronomia e Anchieta e ele já me deu ao longo do tempo a quantidade de mulheres e homens. Eu baixaria isso no Excel e trabalharia até cruzando isso com outras informações que eu tenho. Né? Aqui a gente tem um público bastante heterogêneo nesse sentido, então tem desde trabalhadores, empresários, cada um vai de acordo com o seu interesse, né? Tabular esse dado de acordo com o seu interesse. Depois, o mapa, né, que é o que tem, em relação a dados estatísticos, é o que tem de mais moderno, né, o georreferenciamento. Está sendo um desafio bastante grande, principalmente para o DIES, em parceria com o Instituto Lidas, que é uma comunidade de desenvolvedores que trabalha no desenvolvimento do GEL, porque assim, o GEL é todo desenvolvido em software livre. Então, assim, requer um trabalho bastante árduo no sentido de aprimorar a ferramenta. A gente sabe que ela não é a top ainda, né? A gente sabe que precisa ter melhorias, mas é só com o público utilizando e nos remetendo às necessidades é que a gente vai conseguir aprimorar esse processo. Tá? O grande desafio que está sendo, no caso de Porto Alegre, diz respeito à tabulação por bairros. Né? Então, o que acontece? Já ao referenciar um dado por bairro, tem uma incidência muito arriscada de comprometer a confidencialidade do dado. Né? Na medida em que, num determinado bairro, eu posso ter só uma grande empresa e aí eu posso ver o salário das pessoas, daqui a um pouco eu tenho a média salarial da empresa tal. Né? Então, assim, a gente tem tomado bastante cuidado quando vocês tabularem um dado e retornar um -1 lá entre parênteses, vai vir uma nota de rodapé explicando que é para não haver um comprometimento da confidencialidade. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente costuma ter.
Posto isso, para gerar um mapa é simples, tá, pessoal? O que a gente precisa só é saber se a gente quer um mapa de pontos ou um cartograma. Na verdade, o mapa de pontos eu só teria que acessar o menu catálogo, que foi onde eu cliquei, selecionar uma base de dados aqui, no caso eu estou pegando o seguro-desemprego, tá? E vou selecionar em 2010, para eu ver como está distribuído a concessão de seguro-desemprego em Porto Alegre. Ele tem que gerar para mim um mapa de pontos, da qual ele vai me mostrar que cada um desses pontinhos que aparecem no mapa é um seguro-desemprego, tá? O que importa, eu poderia fazer várias simulações, eu tenho a impressão que até o pessoal talvez não enxergue tão bem atrás, né? E a gente tem um tempo limitado, mas o que dá para fazer ainda aqui, cada uma dessas ferramentas, eu vou passando o mouse e ele vai me dizendo o que é que ela faz, né? Eu poderia dar um zoom, ver por rua, né? Eu faço uma interface desse mapa com o Google Maps, né? E essa opção é justamente porque assim, o Google tem uma logística e tem uma dinâmica de atualização muito rápida, né? Dificilmente uma instituição com um corpo, né, de colaboradores assim restrito conseguiria avançar na mesma velocidade que o Google. Então a gente está aprimorando a ferramenta justamente para utilizar toda essa informatização que eles fazem. Por exemplo, hoje em Porto Alegre o Street View está totalmente populado, né? E a gente vai conseguir ver tudo do emprego cruzando com o Street View, tá? E a outra opção que nós temos é o cartograma. Então eu venho aqui, escolho uma base de dados, no caso vou botar a RAIS. Vou escolher aqui para ver no mapa por subsetor de atividade econômica. Vou escolher a construção civil, que a gente sabe que é um setor que está crescendo bastante. Aí ele me pergunta a área de abrangência, eu vou ver por bairro. Eu poderia ver em relação ao próprio bairro ou município, né? Eu vou escolher distribuído no município e eu poderia ainda escolher o ano. No caso, eu vou manter o 2010. A RAIS 2011 recém foi disponibilizada. Na verdade, o microdado ainda nem foi divulgado por eles. Então, a gente não mapeou, mas a gente vai fazer isso assim que o Ministério do Trabalho disponibilizar. O que ele desenhou para mim? O cartograma, na verdade, é por concentração. Então, quanto mais escuro é onde está mais concentrado, né? Esse balãozinho aqui é a ferramenta que me permite ver que bairro que é esse. Então, eu clico no balão e boto lá. Aí eu sei, bom, onde tem maior concentração de construção civil é no bairro Anchieta, onde de Porto Alegre 11,3% do emprego está nesse bairro. Tá? Então, essa é a demonstração que eu queria fazer para vocês do que é possível obter através desses dados. Tá? A gente nem sabe mensurar exatamente o número de combinações e as possibilidades que existem, tá? A gente sabe que é mais de 7.000 possibilidades, mas... Tem alguém que queira fazer alguma pergunta específica do portal? A gente está à disposição, tem um e-mail na página inicial, se quando estiver operando na web, tiver alguma dúvida em relação à base de dados, tem um menu de metodologia, né? Então, por exemplo, porte de empresa, médio, pequeno e grande. Mas o que quer dizer médio? O que quer dizer grande? Que tipo de empresa que está aí dentro? Essas dúvidas vão surgindo, né? Quando vai tabulando o dado. Então, tem um menu de metodologia, se não estiver claro, entre em contato com a gente, que tudo isso é uma forma de a gente aprimorar a ferramenta. Tá? Eu vou passar, pessoal, para a apresentação. Bom, como eu falei para vocês, a gente faz alguns estudos lá no observatório. O primeiro deles, a primeira pesquisa que a gente fez foi uma análise do mercado de trabalho e aí a caracterização econômica e o mercado de trabalho formal. Esse primeiro estudo a gente pegou dados, desde que possíveis, pelas bases de dados de 2000 até agora. Tá? E a gente atualizou esses dados já para 2011. Então, o que eu vou compartilhar com vocês agora aqui é esse estudo que foi feito. Tá? E, na verdade, é para dar uma ideia geral, os palestrantes que vão vir depois que devem problematizar essas questões e até
talvez responder com mais propriedade algumas perguntas. Tá? Eu vou apresentar aqui alguns dados. Então, as bases de dados que nós utilizamos para fazer esse estudo, que está lá no portal disponível, foram os dados do IBGE, a gente utilizou censo e contas nacionais, a gente fez uma análise também da balança comercial, né? E PED, que contribui muito para o observatório, porque assim, isso é uma coisa importante também de dizer, o observatório do trabalho, esses mapeamentos e georreferenciamento diz respeito ao emprego formal. Então, a PED é totalmente complementar nesse sentido, porque pega toda a informalidade, né? Que é esse nicho, esse contingente de pessoas que a gente precisa entender e compreender. Né? E principalmente a RAIS, que a gente trabalha aqui, porque é a nossa maior base de dados. Então, lá você consegue encontrar. Eu não vou poder, né, nesse pequeno espaço, falar sobre todos esses temas, mas o que eu queria deixar para vocês é o que há disponível. Tá? Então, quem tem interesse, chega lá e encontra informações populacionais. Né? A gente fez uma análise bem abrangente do censo de 2010, evolução do PIB, composição do valor adicionado bruto, comércio exterior e a estrutura de estabelecimentos da capital gaúcha. Tá? E isso, em geral, quando possível, de 2000 para cá. Depois a gente falou um pouco das características gerais do trabalho, e aí a gente usa a PED, depois a RAIS, a evolução desse emprego, né? A caracterização por setor de atividade, e a gente faz duas análises em dois setores restritos, que é os serviços, que a gente vai ver que é o que mais tem, que mais emprega no município de Porto Alegre, e a construção civil, que nessa primeira parte do estudo, né, demonstrou que é o setor que mais cresce, né? Então a gente fez uma análise também bem específica para esses dois. A gente fala também do perfil desses trabalhadores e daí do mercado de trabalho como um todo, trazendo dados de remuneração, tempo de permanência no emprego, e daí isso eu vou dar uma ideia geral aqui. E o que eu não vou apresentar também, mas quem tem interesse, e é bem interessante essa parte do estudo, diz respeito aos subsídios para a identificação das necessidades de qualificação profissional. Então havia uma demanda, né, específica até da Secretaria, relativa ao planejamento de 2013, de subsídios. Então a PED e o Observatório do Trabalho construíram, né, alguns dados que foram importantes. Houveram discussões na Comissão Municipal de Emprego, né, quem participa acompanhou, né, essa problematização. E lá nesse estudo, então, a gente tem todas as ocupações. Quais as ocupações que mais empregam em Porto Alegre, né, quais as que mais crescem em Porto Alegre. A gente tem uma estrutura ocupacional bastante concentrada, na medida em que hoje, em Porto Alegre, 57% se concentram em 20 ocupações. 57% de todo emprego no município se concentra em 20 ocupações. Então, isso, em alguma medida, facilita até na hora de tomar, né, algumas decisões no sentido de direcionar as necessidades de qualificação. E a gente também fez uma análise de quais qualificações estão subescolarizadas e quais estão sobreescolarizadas, né, e quais necessitariam de ensino técnico. Isso, infelizmente, eu não vou conseguir, mas quem tiver interesse, está disponível. Bom, então, pessoal, falando de Porto Alegre. Essa é a nossa pirâmide etária, né? A gente tem uma concentração de pessoas ainda entre 25 e 29 anos. O que a gente sabe de Porto Alegre? Que ele é o município mais populoso do Rio Grande do Sul, que representa 13,2% da população gaúcha, que a maioria são mulheres, 46,4% homens e 53,6% mulheres, e que, assim como não há um privilégio de Porto Alegre, né, um acontecimento mundial, há um envelhecimento da população. Né? A FEE recentemente divulgou até, né, umas perspectivas bem importantes nesse sentido. Então, a gente vê que para Porto Alegre, em 2000, 41% da nossa população tinha até 24 anos, e em 2010 já são 34%. E o processo de envelhecimento se configura ainda mais olhando aqueles com mais de 50 anos, que nos anos 2000 eles representavam 21,4% e agora em 2010, 27,5%. Né? Necessariamente esse dado tem a ver com o mercado de trabalho. Bom, aqui é só uma ideia da taxa média de crescimento real do PIB,
Tá? Então, a gente selecionou alguns municípios, aqui estão postos as 10 maiores economias do Brasil, né, e Porto Alegre está entre elas. É a 7ª maior economia entre todos os municípios brasileiros, é a maior economia do Rio Grande do Sul, e essas economias vêm crescendo a uma taxa média de 2,4% ao ano. Tá? Porto Alegre vem crescendo a 1%, mas em contrapartida cresce na mesma velocidade que Rio de Janeiro, por exemplo, e um pouquinho menos que São Paulo, né, que são potências nesse sentido, e o Rio de Janeiro ainda recebe royalties da Petrobras, né, tem uma série de outras coisas. Então a nossa situação, acho que tende a melhorar, mas tem também uma limitação territorial e demográfica nesse sentido, né, porque à medida que a gente observa que muitas empresas, e aqui até tem prova disso, tem representantes de empresas que fazem parte desse processo, na medida em que precisam ampliar suas plantas, crescer, e não tem território em Porto Alegre para fazer isso, se deslocam para municípios vizinhos. Né? Então, isso também, ao longo do tempo, vai refletindo na própria estrutura da geração de riquezas. Isso reflete também na própria participação que a gente tem no PIB do Estado. Né? Então, em 99, a gente participava com 21% do PIB do Rio Grande do Sul e hoje a gente participa com 17,5%. Na medida em que a gente começa a desagregar esses dados, a gente vê efetivamente mais ou menos esse processo que eu comentei, né, que é essa limitação territorial e demográfica, porque outros municípios da região metropolitana, vizinhos, né, exemplo de Canoas, Cachoeirinha, São Leopoldo, apresentam, né, um crescimento. E claro que isso faz parte também da própria estratégia de algumas empresas, porque, bom, tem os polos, né, tem o desenvolvimento, é o caso de Caxias, e aí acaba que a gente perde um pouco a participação e outros ocupam esse espaço. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho em si, né. E aí aqui esses dados são da PED, né, importante contribuição que é a taxa de desemprego, e como o secretário falou, né, a gente, em 2011, esse dado é de 2011, né, o dado anual, a gente registrou 6,5%, enquanto em 2006 nós tínhamos uma taxa de 12,8%, né, ou seja, uma melhora bem considerável. Outro dado muito legal que a PED consegue captar é o tempo médio de procura por emprego. Então, o trabalhador que em 2006 ficava desempregado, ele demorava para se recolocar no mercado, em média 8,4 meses, e agora ele leva em média 5,7, né, e isso vem diminuindo sistematicamente. Em relação ao crescimento dos ocupados, né, reduz a taxa de desemprego, aumenta os ocupados. 15%, no setor público esse crescimento foi de 15%, e no setor privado, como era esperado também, visto que há esse movimento no país de formalização do trabalho. Então, o emprego com carteira assinada, né, o trabalho com carteira assinada cresceu 34% nesse período de 2006 a 2011, enquanto os sem carteira e os autônomos reduziram, né, tiveram uma redução. E os outros cresceram também. E aí surge aquela, né, o que seriam os outros? Na verdade, esses outros, e a Ana Paula da PED pode me corrigir se eu estiver errada, mas ele representa, então, aqueles trabalhadores, engloba empregadores, né, aqueles trabalhadores com nível universitário, seriam os profissionais liberais, isso, e também aqueles donos de negócio familiar. Né, então, isso é uma coisa que chama muita atenção, é um nicho, né, é um contingente bastante grande de pessoas e que está crescendo, né, esse tipo de vínculo. Até vou abrir um parênteses nesse quesito, porque quando eu tabulei esse dado, surgiu essa curiosidade, né, então de saber mais sobre esse outros. Né. E aí eu cheguei a visitar o portal do empreendedor, né, que é uma base de dados disponibilizada pelo governo federal, e fazendo a tabulação, eu tô rindo porque acho que ela vai me dar 2 minutos, é isso. E fazendo a tabulação nesse portal, o que a gente pôde verificar? Que, em média, em 2009, Porto Alegre registrou mais ou menos 500 empreendedores individuais, microempreendedor individual.
E no final de 2011, o que contabiliza é 14 mil empreendedores individuais, né? Então, isso tem um pouco a ver, totalmente, né, a ver com esse outros que a gente identifica. E uma coisa que até está totalmente vinculado ao tipo de serviço, eu até cheguei a olhar quais seriam as atividades econômicas que aparecem lá no portal. E aí a gente vê que 10% desses 14 mil que surgiram, né, de 2009 para cá, são do comércio. E aí por isso que puxa, né, o comércio no mercado. 6,8 cabeleireiros, 4 obras de alvenaria e 4,3% desses 14 mil são outras atividades de embelezamento. Então isso é uma coisa que chama atenção e a gente deve ampliar as pesquisas nesse sentido. Aqui eu trouxe só rapidamente para mostrar a estrutura de estabelecimentos, então com vínculos e sem vínculos, né? A gente tem hoje em Porto Alegre 43.693 estabelecimentos que empregam e 90.260 que não empregam. E o que chama atenção entre os que não empregam é que a gente ocupa a 4ª posição entre todas as capitais brasileiras, né? Mais uma coisa que justifica ainda aprofundar mais essa análise. Quanto à evolução recente do emprego formal, hoje nós temos 741 mil trabalhadores registrados. A gente cresce a uma taxa de 3,1% ao ano, enquanto a região metropolitana e o Rio Grande do Sul crescem um pouco mais, né? 3,9% e 4,7% respectivamente. Quanto à caracterização da atividade econômica. Bom, Porto Alegre é um setor praticamente terciário, né, onde, considerando público e privado, representa 86,4% do nosso emprego. Então, os serviços ocupam 43,9% dos empregos, a administração pública 26,6%, e aqui vale abrir um parênteses, porque essa administração pública também contabiliza os empregos do Estado, que muitas vezes ficam sediados no município, né, então por isso que a representatividade é tão alta. E da União, é. Então, isso é bem característico de capitais, né? Então, é comum, esse dado não está fora do esperado. E o comércio, 15,9%. Tá? A seguir, daí, a gente tem a indústria de transformação, 7%, e a construção civil, com 5%. Aqui na caracterização ainda trouxe a taxa de crescimento, né, dos setores de atividade, que isso é bem importante. Excepcionalmente, esse dado e o próximo, eu não estou apresentando de 2006 a 2011, tá? Eu estou apresentando de 2008 a 2011. Por quê? De 2006 para 2007, houve uma mudança na metodologia da classificação nacional de atividade econômica. Tá? Isso fez com que as empresas, quando declarassem a RAIS, fizessem algumas alocações entre os subsetores. Então, para não distorcer as taxas, eu acabei usando de 2008 para cá, para não correr nenhum risco. Tá? Então, o setor de atividade que mais cresce é a construção civil, com 9,3%, seguida dos serviços industriais de utilidade pública, e aí a gente tem aqueles serviços que é gás, energia elétrica, né, luz. Depois, serviços, que é o nosso carro-chefe, 5,1%, seguido do comércio, com 2,8%, a indústria de transformação, com 1,4%. A extrativa mineral não está aparecendo aqui porque ela não participa, não chega nem a 1% do emprego, então eu não cheguei a listar. Ainda abrindo essa caracterização econômica, né, chama atenção o quê? Tá? O que eu tabulei aqui? Aqui eu só peguei aqueles subsetores que representam mais que 2% do emprego total do município. Tá? O resto tudo retirei. Então, com muito destaque, o comércio varejista, que representa 11,2% do estoque total de empregos, né? Seguido do comércio por atacado, que está crescendo muito, a uma taxa de 5,4%. Tá? E dentre os serviços, que é o nosso maior empregador, digamos assim, em termos de setor de atividade econômica, as atividades de atenção à saúde humana, que representam 6,3% do estoque total de empregos, seguido dos serviços para edifícios e atividades paisagísticas, educação,
serviço de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas. E aí esse é o que mais cresce, é uma taxa média anual de 14,7%. Transporte terrestre, alimentação, atividades de organizações associativas e atividades de vigilância e segurança. Quanto à distribuição do emprego por tamanho de estabelecimento, tá? A gente vê que há uma desconcentração, podemos dizer assim, né? Porque em 2006, a maior parte dos nossos empregos estavam alocados em estabelecimentos com 1.000 empregados ou mais. E em 2011, 38% dos empregos de Porto Alegre estão nesse tamanho de estabelecimento, tá? O estabelecimento que mais se expande são aqueles que têm entre 20 e 49 vínculos, que crescem a uma taxa de 7,1%. Quanto ao perfil dos trabalhadores, diferente das nossas informações populacionais, lá que a maioria era mulher, né? No mercado de trabalho a maioria ainda são homens, e a taxa de emprego para os homens ainda cresce mais que para as mulheres, né? Esse dado é bem evidente quando a gente olha lá para os dados da PED e eles fazem uma análise da taxa de desemprego considerando grupos de discriminação. Então a gente vê que, comparando brancos e não brancos, a taxa de desemprego diminui mais para brancos, né? Mais escolarizados e menos diminui mais para mais escolarizados. E mulher é a mesma coisa. E aqui foi só para dar uma ideia bem geral, assim, do quanto as mulheres continuam, né, em determinadas ocupações e setores de atividade econômica. Então, nesse gráfico aqui, tem a distribuição por setor de atividade econômica, homem e mulher, é o percentual, tá? Então, a gente vê que elas são maioria nos serviços, na administração pública, e aí ambos têm a atividade do cuidado, né, que é a educação, a própria saúde, né? E o comércio, que elas ainda têm grande representatividade, possivelmente derivado da carga horária, que é mais pulverizada entre os dias da semana, né? E essa questão que lhes permite o envolvimento com as tarefas domésticas. Em relação à faixa etária, o que chama atenção na análise por faixa etária de emprego é que, entre os trabalhadores de até 29 anos, em 2006, eles participavam com 28,9% desse mercado, né? Eles representavam. E em 2011 o mesmo percentual, ou seja, não aumentou a participação dessas pessoas, mesmo considerando lá na nossa pirâmide etária que há uma concentração de pessoas no município nessa faixa. Já em contrapartida, as idades mais avançadas, 50 anos ou mais, em 2006 tinha 16,8%, e em 2011 passou a ter uma representatividade de 19%. Embora o nosso mercado ainda seja caracterizado por aqueles trabalhadores entre 30 e 49 anos. Na análise por escolaridade, na verdade é uma constatação, né, de que realmente o trabalhador porto-alegrense ele vem aumentando a sua escolaridade. E se lá em 2006, 67% tinham ensino médio, em 2011, 72% já tem o ensino médio, enquanto a média brasileira gira em torno de 64%. Em relação ao perfil desses vínculos em Porto Alegre, tá? Nós temos aqui a distribuição por tipo de admissão, tá? Então, o indivíduo lá foi contratado pelo primeiro emprego, pelo reemprego, ou por transferência, né? E nesse caso a gente identifica que majoritariamente a contratação é por reemprego, e isso não acontece só em Porto Alegre, o mercado de trabalho no Brasil é assim, né? Mas o que chama atenção são as oportunidades do primeiro emprego, que realmente a contratação sem experiência em relação a taxas como do Rio Grande do Sul e das demais capitais brasileiras fica em torno de 16%, e em Porto Alegre a nossa taxa é 10%. Então talvez isso, né, seja um motivo para a gente unir o esforço para melhorar isso. Em relação aos tipos de desligamento, a maior parte é por iniciativa do empregador sem justa causa, né? Embora isso tenha mudado bastante de 2006 para 2011, já que em 2006 18% só das pessoas pediam demissão
e agora em 2011 a gente registrou 30%, né? Isso é uma característica da própria mobilidade dada pelo aquecimento da economia, né? E uma série de melhorias que houve de um período para cá. Em relação ao tempo de permanência no emprego, e aí diz, né, do turnover de Porto Alegre, o que a gente identifica? Que os setores que mais têm rotatividade, ou seja, que são característicos por menor tempo de emprego dos trabalhadores, é a construção civil, e aí a construção civil inerente do próprio setor, porque é por empreitada, é uma série de características específicas, e o comércio, né? O comércio registra entre os ativos, ou seja, aqueles trabalhadores que estavam trabalhando em dezembro, uma taxa, uma média de 2,7 anos de tempo de permanência. E aqueles que não estavam, ou seja, é um público que tem mais possibilidade de rodar no mercado, eles ficam em média 1 ano só no emprego. E aqui eu trouxe um dado de remuneração, tá? Remuneração em Porto Alegre em 2011, a remuneração média foi registrada em R$ 2.343. Ela está acima dos demais recortes geográficos, no caso, a região metropolitana e o Rio Grande do Sul apresentam remuneração média inferior. E aqui eu trouxe no ladinho ali algumas informações de remuneração por setor de atividade, né? Então, o setor que menos paga em Porto Alegre é o comércio, com uma remuneração de R$ 1.359, média. Depois, a construção civil, R$ 1.429. A indústria, 2.022. Aí o setor de serviços, 2.086. E a administração pública e o serviço industrial de utilidade pública já pagam um pouco melhor, né? Esse dado, pessoal, ele foi incluso nesse trabalho, porque se tinha uma curiosidade, especialmente da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, para conhecer como que era a distribuição dos portadores de deficiência no mercado de trabalho de Porto Alegre, tá? Porque antes de a gente fazer o estudo, tinha saído o dado do censo, e de acordo com o censo foi registrado que 1/4 da população porto-alegrense teria deficiência, né? Na verdade, a gente sabe que tem uma questão metodológica nesse assunto, né? O cidadão lá do IBGE que vai fazer a pergunta, né? Ele pergunta se tem uma deficiência, a pessoa pode entender que usar óculos é uma deficiência e responde dessa forma, né? Então, esse dado ele tem que ser melhor analisado. O que a gente quer demonstrar é que o contingente de trabalhadores ainda é baixo, né? Então, a gente tem 5.674 trabalhadores portadores de deficiência em Porto Alegre no emprego formal, tá? E a distribuição disso nos setores de atividade econômica. Então, a gente vê que na administração pública, que representa 26,6% do emprego em 2011, dentre os PCDs, ela representa 4,2%. Excepcionalmente, a administração pública tem que ter um cuidado quando olhar esse dado também, porque, assim, essa legislação é de 2005, 2006, né? E nem todos os âmbitos públicos abriram concurso no período para cá. Então, né, tiveram possibilidade de oferecer essas vagas prioritárias. Então, isso vai se ajustar. A gente imagina que sim, ao longo do tempo, ao longo que mais concursos vão sendo feitos, as pessoas também vão se qualificando para atender os requisitos do concurso, tá? Mas chama atenção positivamente a indústria de transformação, né? Que ocupa do mercado de trabalho 7% e, em compensação, emprega entre os PCDs 16%. Né? Então, é um setor de atividade econômica que tem demonstrado bastante importância. Esse dado era mais curiosidade. Outras informações estão lá no estudo, né? A gente tem esse endereço de e-mail, estamos à disposição e eu estou aberta a perguntas.